Olá, terráqueos, estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal Theopraxis Cast. Nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma breve conversa, um discernimento, algo onde vamos saber o que Deus tem para as nossas vidas, né? A intenção do canal Theopraxis é sempre trazer uma reflexão acerca de algo que Deus acaba nos dando do nosso dia a dia, né? Se isso te acrescentar na tua vida, já vou ficar feliz, né? Eu já tenho apenas a vontade de abençoar a vida de alguém, e se isso puder te acrescentar, que seja assim feito, tá bom? Eu quero dividir com você, compartilhar na verdade, né? Algum texto que me chamou a atenção, né? E está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Né? Após uma exposição do Sermão do Monte aos discípulos e seguidores, né? E o texto diz o seguinte, né? No versículo 2 diz assim: uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes curando os doentes. E ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Então, eu quero trazer acerca desse texto, eu quero trazer um tema para essa reflexão, que inclusive está contido também no nosso blog. Nós temos um blog, acesse o site theopraxis.com.br e se inscreva como membro, faça uma assinatura ali como membro, não paga nada, é gratuito. E aí assim você vai ter acesso ao nosso blog. Lá no blog você vai ver essa mesma postagem que a gente está compartilhando aqui, né? Isso já foi escrito. Então você vai também ter aonde encontrar essa fonte, tá bom? Vamos lá. Então eu quero trazer essa reflexão aqui, não vai ser muito longa, vai ser bem breve, mas nós vamos falar aqui acerca de seguidores ou discípulos. Quem nós somos? Que tipo de seguidor, né, é você? Porque a verdade é essa, irmãos. Nós tínhamos ali seguindo ao nosso Senhor Jesus no seu ministério, ele convidou 12 para o seguirem, para estarem com ele, não só seguirem, mas estarem com ele. No convite que Jesus faz para os discípulos, ele diz assim: negue-se a si mesmo, né? Tome cada um a sua cruz e me siga. Então quer dizer, o convite é que renuncie ao seu eu, certo? E depois que você siga a Cristo, certo? O convite foi esse. Mas dentro desse convite, muitos o seguiam com outros motivos, com outros propósitos, e no caso dos discípulos, eles foram tratados de outra forma, né? Com uma outra maneira, né? Jesus chamou 12 pessoas com temperamentos diferentes, com culturas diferentes. É uma coisa a ser observada que eles estavam, né, cada um executando uma profissão, né? Mas eu vou seguir aqui o que está no texto do nosso blog, né? E diz assim, né? Os propósitos de quem segue a Cristo são, em sua maioria, por alguma necessidade. Então, tem muita gente que vem a Cristo porque perdeu um ente querido, porque está vivendo nesse momento de pandemia uma dificuldade, né, em relação a como encarar, né, essa situação. Nós já estamos nessa situação já há mais de um ano, né? Estamos chegando a um ano já enfrentando, combatendo esse vírus, e a nossa intenção como igreja, é justamente trazer uma reflexão a esse momento, né? Por isso que nasceu o Theopraxis. A gente procura trazer de que forma Deus olha na prática, né? De que forma nós podemos olhar Deus e de que forma Ele olharia para nós segundo a palavra de Deus. Então, diante desse texto aqui, voltando agora ao texto, o texto nos diz aqui que
uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres. Ou seja, muitas pessoas seguem a Cristo por causa do que ele pode fazer, sabe? Por causa, às vezes, de uma necessidade, né? E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele curou os doentes, né? Em muitas oportunidades, Jesus curou os doentes. Porém, me chamou a atenção em algum momento no tanque de Betesda, onde estavam muitas pessoas ali enfermas e ele escolheu um para curar, né? Ele não curou a todos, ele escolheu aquele homem que estava à beira do tanque há 38 anos, né? Então, isso no João, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5, ele cura ali esse homem do tanque de Betesda. Já no capítulo 6, uma multidão seguia por causa dos milagres. E diz a Bíblia que ele percebeu que tinha uma multidão ali o seguindo e as intenções do coração daquelas pessoas, ele subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos, né? Então aí você vai perceber que esses dois públicos, eles têm, entre os versículos 10 e o versículo 13, Jesus mostra muita autoridade sabendo o que faria, porque afinal de contas há uma pergunta no ar, né? Poxa, tem tantos seguidores, o que a gente vai fazer para que essa multidão seja alimentada? Então, houve a pergunta e Jesus já sabia, né, como ia fazer, e ali ele multiplicou os pães e peixes, né? Então, por outro lado, também nós vamos falar agora dos discípulos, né? Que características os discípulos tinham? Aqui você vai perceber também que os seguidores vinham para Cristo com a intenção de receber o milagre e outros também vinham com a intenção de se alimentar do pão, né? de ser suprida a sua necessidade. Tá? Já com os discípulos, o tratamento de Cristo era diferente. Eu quero citar aqui algumas características, tá bom? A primeira característica que eu quero citar com vocês aqui é que eles foram chamados para segui-lo, né? Mas a intenção de Cristo era convidá-los não só para serem seguidores, mas sentar à mesa, aprender com ele, né? Caminhar com ele era um pouco mais do que seguir, sabe? Era vivenciar a palavra do Pai, né? Que tudo que ele dizia, ele falava o que ele recebia do Pai. A própria palavra, o próprio Jesus, ele deixa claro que diz assim: uma vez Filipe parou com ele e disse assim: mostra-nos o Pai. E ele disse: poxa, tu tem andado comigo esse tempo todo e tu ainda não viu o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Tudo que eu falo vem do Pai, não é dele, né? Então, quer dizer, ele reafirma que ele estava inspirado, ele era inspirado por Deus naquela ocasião, né? Os discípulos foram chamados e eles estavam submetidos, eles eram submetidos às experiências reais de fé, né? E eram e viviam, conviviam diariamente com os exercícios que Jesus os fazia viver, certo? Então quero perguntar para você se você está querendo chegar próximo de Cristo por conta de alguma necessidade ou se você quer conhecê-lo. Às vezes Jesus gerou para você algum tipo de necessidade, algum tipo de enfermidade, algum tipo de carência, né? Mas ele gerou isso porque ele queria que você chegasse mais perto. Há muitos seguidores que se tornam discípulos e eu quero te convidar que você, de seguidor, passe a ser discípulo. Passe a não murmurar por aquilo que te motivou a conhecer a Cristo, mas passe a procurar aceitar aquilo que o Senhor Jesus permitiu acontecer na tua vida para que você se aproximasse um pouco mais. Então, se aproximando um pouco mais, certamente você vai conhecê-lo, você vai começar a sentir ele mais presente na sua vida, você vai começar a vivenciar
aquilo, as experiências, né? Porque a bem da verdade, irmãos, os seguidores, eles viam os milagres que Jesus fazia de longe e até experimentavam talvez um pão multiplicado, um peixe multiplicado, mas os discípulos, eles vivenciaram outras experiências, né? Os discípulos foram convidados a andar sobre as águas, a pescar peixes e conseguir pagar seus impostos com a moeda que estava na boca do peixe. Então, eu quero te convidar que você não seja mais seguidor, não. Que você não fique olhando Jesus de longe, mas que você possa vivenciar uma experiência nova e possa estar se tornando um discípulo, estar sujeito à sua vontade, né? E quando ele te enviar para outra margem, não tema, né? Não fique com medo. Ainda que o barco balance, você vai chegar do outro lado, porque quem te ordenou foi o Mestre, tá bom? Então eu te convido que você seja discípulo. Eu quero fazer uma oração contigo para que você deixe de ser seguidor, para que você se torne discípulo, tá bom? Vamos orar? Vamos? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar esse meu irmão, essa minha irmã, que está nos ouvindo nessa noite, Pai, ou nesse dia, nesse horário, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite ele, visite ela, que ela possa e eles possam esquecer, Senhor, deixar de lado, pelo menos, aquilo que os motivou a se aproximar de Ti, e que eles possam, Senhor, olhar para Ti e aprender contigo e estar dispostos a se tornarem discípulos Teus, Pai. Prepara-os, ó Pai, para uma nova ótica. Troca a lente dos óculos deles, Pai, para que eles possam enxergar a Tua presença, que eles possam Te enxergar melhor e possam experimentar, Senhor, as grandes e maravilhosas experiências que o Senhor tem para com eles. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor abençoe e guarde a tua vida. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.